Sabe aquele cliente que sempre tem um descontinho ou uma condição especial na hora de fazer uma venda? Então, pensando nessas situações, nós desenvolvemos a tabela de preço que vai facilitar na hora de fazer esse tipo de processo, na hora de lançar uma venda para esses clientes que têm essas condições especiais. Então, fica aí que depois da intro eu já te mostro esse recurso. Fala pessoal, aqui é o Henry e eu já estou aqui no meu SGE, no meu Sistema de Gestão Empresarial, para mostrar para vocês o recurso que eu falei na nossa primeira parte do vídeo, né? Que é as tabelas de preço, beleza? Então, sem muita enrolação, já vamos direto mostrar como que você vai incluir uma nova tabela de preço, como que você vai cadastrar uma nova. Depois eu vou mostrar para vocês como que a gente vai colocar ali os produtos nessa tabela de preço e, por fim, vou mostrar como vincular a tabela de preço no cadastro do cliente, beleza? E depois, ainda para encerrar, vou mostrar para vocês funcionando na prática, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é o produto que eu já vou utilizar. Então, a gente vai vir aqui em produtos no sistema. Vou digitar aqui o produto que eu vou utilizar, o produto de código número 501, que é essa madeira de eucalipto aqui, ó. Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui, vindo aqui antes da gente fazer uma tabela de preço. O preço no meu cadastro desse produto, ele está de R$200, como vocês estão vendo aí na tela, ó, R$200. Isso aqui é importante você ter conhecimento do cadastro desse produto, porque na hora que você for criar a tabela de preço ali, é onde você vai trabalhar em cima desse preço de venda que você tem, beleza? Então vamos lá. Então aqui é onde que a gente vai para cadastrar uma nova tabela de preço. A gente vai vir aqui no menuzinho de cadastro, logo aqui em cima, aqui no sistema, ó, cadastro, você clica lá. E aqui ó, vai ter itens, né? Logo no primeiro item e logo em seguida você vai vir aqui em tabela de preço. Clica na tabela de preço, o sistema já vai abrir esse menu que vocês estão vendo aqui, né? Tabela de preço, onde você vai colocar a descrição, o tipo, descrição e o tipo no caso da tabela de preço. Então vamos lá. Para incluir uma nova, né? O processo é o padrão do sistema em toda a tela. A gente vai ter aqui o botão de incluir. Você vai clicar nela e vai colocar um nome para a sua tabela de preço. Você pode colocar qualquer nome aqui na descrição. Só que eu quero que você se atente mais para o tipo. Por quê? No tipo a gente tem duas opções, que é o produto que eu vincular na tabela de preço, ele vai sempre puxar o preço que eu colocar aqui dentro. Então aquele produto que eu te mostrei antes ali, que era a madeira, né? Ele está com um preço no cadastro de R$200, mas se eu adicionar ele aqui na minha tabela de preço, ele vai, e por exemplo, eu querer colocar aqui, né? Um outro preço diferente do cadastro do produto, que é R$200. Então vamos imaginar aqui que eu coloco ele como R$150 na tabela de preço. Ele vai puxar sempre lá nos seus pedidos, na hora de fazer uma venda, o preço da tabela de preço, desde que o cliente da venda seja o cliente que esteja vinculado à tabela. Vocês vão entender, vai ficar mais claro esse processo daqui a pouquinho. E o tipo percentual, ele trabalha, né, colocando um percentual em cima do preço do cadastro do produto. Então, se o preço no meu cadastro do meu produto ele é R$200, se eu colocar aqui um percentual de menos 10%, ele vai aplicar 10% em cima daquele, né, preço de R$200, então vai ser um desconto, menos 10%, ali seria menos R$20 mais ou menos, que daria o preço de 180. Mas isso aqui é só para você entender o que é o tipo e o que ele faz, como que ele faz com que a tabela de preço trabalhe. A gente vai mostrar na prática isso aqui funcionando para você. Então vamos lá, vamos criar aqui duas tabelas de preço então. Uma eu vou colocar um nome de preço fixo e a outra eu vou colocar o tipo preço fixo, e a outra aqui ó, eu vou colocar percentual, tipo percentual também. Então a gente já tem duas tabelas de preço inseridas no sistema, então elas já estão cadastradas, já pode ser utilizada desde que a gente coloque os produtos. E para colocar os produtos a gente vai vir aqui embaixo, ó, adicionar itens. Então seleciona essa tabela de preço, clica no adicionar itens e aqui já vai aparecer uma listagem de todos os produtos que eu tenho aqui no meu sistema. Então, como o produto que a gente vai trabalhar é aquela madeira de eucalipto, vamos pesquisar por ela aqui, ó. Como vocês podem ver, a gente consegue procurar o item pelo nome dela. Então aqui eu já encontrei o produto que eu estou querendo, né, que é essa madeira aqui. E aqui, ó, vocês podem ver que o preço no cadastro dele é R$200. Só que aqui, ó, na minha tabela de preço fixo, eu quero que esse preço aqui ele seja R$150. Beleza? Então eu vou colocar aqui sempre nessa coluna, preço tabela, o preço que o produto vai ter nessa tabela de preço.
e depois eu vou clicar aqui, ó, para selecionar o produto. Depois eu vou clicar no botãozinho aqui embaixo para adicionar selecionados. Você pode adicionar mais de um ao mesmo tempo, tá? Se eu quiser vir aqui e selecionar todos também eu posso. Mas a gente vai trabalhar só com a madeira de eucalipto no momento. Então, selecionei, adiciono e aqui, ó, já vai vir para essa outra aba, que é a aba itens da tabela de preço. A gente vem aqui nela, a gente vai poder ver que o item da madeira de eucalipto já está aqui com o preço tabela R$150, beleza? A gente pode voltar, agora a gente vai lá na tabela de percentual, mesma coisa, adicionar itens, vou procurar por ela aqui também, ó, madeira, e aqui ele já mostra para mim, vocês podem ver que a coluna que era preço fixo na outra tabela, aqui ela chama percentual, porque, né, a tabela aqui trabalha com tipo de percentual. Então vamos imaginar aqui, igual eu falei antes, eu quero que tenha sempre menos 10%. Então eu vou colocar aqui menos 10. O que vale um adendo aqui para vocês, pessoal, é que é o seguinte: o percentual ele trabalha em cima do preço do cadastro, certo? Então se eu colocasse aqui, ó, só 10, o que que ele faria? Ele colocaria um acréscimo, né? Então ele colocaria ali que era R$200 mais 10%. Mas nesse caso aqui, ó, como o meu cliente ele é um cliente que tem umas regalias comigo, então ele vai ter sempre aqui menos 10% em cima do preço do produto, beleza? Então, mesmo processo, vou marcar aqui para selecionar, vou clicar em adicionar e o item já está na minha tabela de preço. Então, vocês podem ver que o processo de criar uma tabela de preço e adicionar os itens nela é bem simples. Só colocar o nome e o tipo da tabela, depois você vai nos itens, coloca o preço fixo ou o percentual que você quer no item, marca o produto e já adiciona ele na tabela, beleza? Próximo passo que a gente tem que fazer aqui agora é vincular a tabela de preço no cadastro do meu cliente. Então, deixa eu até voltar aqui para vocês verem que, ó, eu vou vir aqui, né, na parte de pessoas, vou clicar aqui na listagem dos cadastros de pessoas, vou selecionar o meu cliente, que no caso aqui é a opção sistemas, vou vir aqui, ó, nessa aba de configurações, essa penúltima abinha, e aqui, ó, vai ter esse campo tabela de preço. Clico no alterar no cadastro do cliente, marco aqui e coloco a tabela percentual. Vamos utilizar a tabela percentual para vocês entenderem melhor. Então, marquei, salvei, vamos salvar aqui. E aqui, ó, já está vinculada a tabela de preço percentual no meu cliente, opção sistemas. Vamos pegar esse outro cliente que está aqui também, que está com o nome de consumidor final, e vamos vincular para ele aqui, ó, a outra tabela que é o de preço fixo. Então a gente tem dois clientes, um vai utilizar sempre a tabela de preço fixo e o outro vai utilizar sempre a tabela de percentual. Beleza? E assim, ó, o processo no SGE, no nosso retaguarda, é esse. Você vai cadastrar a tabela, vai vincular os produtos na tabela e também vai vincular a tabela de preço nos clientes que ela vai se aplicar lá no cadastro dele, beleza? Agora a gente vai passar lá para os seus pedidos para mostrar isso funcionando na prática para vocês. Eu já estou aqui no meu SIS pedidos e já está devidamente configurado, né? Então vale esse adendo também que para fazer toda a configuração desse processo, né? Chama que no suporte a gente muda um parâmetro que tem que configurar no SIS pedidos para que ele funcione corretamente. Por quê? Quando você trabalha com tabela de preço, você precisa colocar o cliente antes de colocar os produtos para que o sistema pegue ali o preço, né? Aplique o desconto na hora da inserção ali na venda de uma vez. Então, como vocês podem ver, eu tentei colocar um produto aqui, ó, ele não deixou, porque o cliente não foi escolhido. Para escolher o cliente, você pode apertar a tecla F1 no seu teclado aí, para ser mais rápido, ou você pode vir aqui em cima onde tem escrito cliente, você seleciona e aqui vai aparecer a listagem dos seus clientes, beleza? Então vamos trabalhar primeiro com a opção sistemas que está usando a tabela percentual. Então, escolhi ele aqui e agora eu já vou colocar aquele produto, a madeira de eucalipto, quero o preço à vista, beleza? Vou inserir. E aqui, pessoal, vocês já podem ver que o preço que ele trouxe para mim não é o preço do cadastro, e sim já aplicando os 10% ali em cima do valor do cadastro. Então, se eu tinha ali um produto no valor de R$200 de venda, né, no cadastro dele, e na minha tabela de preço estou falando que vai ser aplicado menos 10%, né, no caso ali de percentual, aqui ele já está aplicando corretamente na hora de inserir o produto. Então ele vai inserir o produto, nesse caso aqui, com preço de R$180. Beleza?
Então isso daqui já facilita muito na hora de aplicar o desconto de um cliente que vai sempre ter uma condição especial, vai sempre ter um preço específico para ele e vai poder agilizar o processo, né? Porque o vendedor na hora não vai ter que aplicar o desconto tudo na mão ali no momento. Então imagine aí que o seu cliente ele tem uma série de descontos, né, em vários produtos, às vezes está até em todos os produtos da sua loja. E na hora de fazer uma compra ali, o vendedor tem que ficar aplicando desconto em todo momento, né? Então isso aqui já vai puxar os preços pré-definidos, sem ter muita dor de cabeça, sem muita preocupação também, né, na hora ali para saber se o vendedor aplicou o desconto correto ou não. Então isso aqui é uma mão na roda nesse sentido, facilita esse processo, né, de cotidiano, né, de lançar essas vendas para esses clientes e acaba que deixa mais seguro também na hora de aplicar determinadas condições especiais. Vamos ver aqui também o do preço fixo, vamos limpar aqui. Agora que eu vou adicionar o outro cliente, ó, consumidor final, vou colocar o mesmo produto. Vamos adicionar o produto, ó, agora o preço que ele trouxe é o 150, porque é o preço que a gente definiu de preço fixo lá na tabela de preço. Então basicamente é assim que funciona esse processo, tá? Se você achou interessante, te recomendo, entre em contato com a gente, agende aí uma demonstração, né, para a gente poder mostrar para você o sistema, porque além desse recurso ele tem várias outras ferramentas que vão aí agilizar o seu processo administrativo do dia a dia, beleza? Com essa demonstração eu vou ficando por aqui, né? A gente volta no próximo vídeo. Um forte abraço para vocês aí, obrigado pela audiência. Considere se inscrever no canal, deixa o like aí se você gostou do conteúdo, porque em breve teremos mais vídeos aqui para vocês. Alô, pessoal!